né? A vida dele é que realmente ele sempre abre isso na igreja lá. Eu acho legal como alguém tem... É Deus mesmo, né? Porque alguém abriu o jeito que ele abre as coisas no microfone da igreja ali, igreja lotada. Eu falo, cara, é um tratar especial da parte de Deus. Eu comento isso sobre você, é verdade. Ó, você pode perguntar pra muita gente que a gente conhece em comum se eu não já falei isso sobre você. Porque a maneira como ele traz as coisas e como Deus tratou, porque isso não tem a ver com você. Tem a ver com o tratar de Deus na sua vida, né? Exatamente. Porque você sozinho, talvez você Não estaria aqui. Jesus disse que sem mim nada podereis fazer, Isso né? só porque eu entendi quem ele era na minha vida que eu estou aqui. Isso, então... Isso, então assim, eu comento isso com muita gente. A maneira como isso é resolvido nele... Ó, assim... Por que eu insisti em trazer ele aqui? Porque isso não é uma capa. Eu tô lá. A gente não é tão próximo assim, né, pastor? Porque ele é pastor de uma igreja grande. Hoje... Dizer que a gente tá próximo. A gente se encontra aí uma vez por mês. Alguns fica 2 meses sem se encontrar. A gente toma... Ó, a gente jogou vôlei. Você jogou no meu time ou no outro time? Eu joguei no outro time porque eu sou muito competitivo. Perdeu. Ele jogou no outro time. Não, peraí. E aí a gente ganhou no vôlei. Peraí, o meu time você botou os barriga verde. Meus amigos de discipulado aí, um abraço. Só botou barriga verde no meu time lá, ó. Mas eu sou muito competitivo, eu não queria perder pra ele, essa é a verdade. Não queria perder, não aceitei, mas não teve jeito, porque esporte é isso, né? Um ganha, outro perde. Mas, Max, eu queria só aproveitar aqui e falar assim pra você, Aline. Eu fico feliz que você está acompanhando. Você é uma pessoa que eu também tenho uma admiração, um carinho grande. Você é uma pessoa que eu entendo que está vivendo esse momento onde que a resiliência é muito importante, porque... Eu sei que talvez o teu sentimento nesse momento é um sentimento de quem está perdendo, mas eu tenho certeza que é um passo atrás para depois você dar 10 na frente, porque você tem um potencial enorme. Comentando aqui de você. Ela falou que você instruiu o marido dela. Que uma bênção como você agiu. Então... Ô, pastor, vamos lá. Só pro pessoal entender, porque tem gente que não te conhece da igreja. Então a gente precisa falar que eu sei que você não gosta de falar isso, mas nós vamos ter que falar, tá bom? Pode falar, fica à vontade. Você é pastor de uma igreja grande. Eu sou da periferia do Grajaú. Fisicamente hoje, a igreja que você pastoreia, as duas igrejas, elas são, eu acho que ali em espaço físico, as maiores igrejas da região. Hoje a igreja... Tanto fisicamente como em número de membros. Eu não consigo falar, não sei, mas eu posso dizer o principal. Independente do número de membros, a igreja tem sido relevante. A igreja tem servido a comunidade, a igreja tem... É justamente isso que eu quero te falar. Eu sei que ele não vai querer falar isso, porque esse cara é um cara muito simples, de verdade. Não tô falando que ele tá na minha frente aqui, não tô fazendo jogo de comadre aqui, não. Mas é o perfil dele e é algo que eu compartilhei com ele. Porque eu saí de uma igreja onde eu servi por 12 anos e eu entendi que Deus estava me movendo para um outro lugar. Tanto eu como a Rose e o Pedro, nós fomos servir na igreja lá que ele pastoreia. E aí, por algum tempo, eu tinha essa resistência que ele comentou que algumas pessoas têm, e eu era uma dessas pessoas que tinha resistência com ele. Eu já te falei isso, né? Já. E aí eu falei assim, o pastor Jordélio, eu abri meu coração para ele. Eu acho que era o mesmo sentimento da Rose. Né? Então eu traduzi para ele um sentimento que era o sentimento da minha família. Falei, eu fui pastoreado pela mesma pessoa por 12 anos. E é uma pessoa que eu não tenho o que falar dele. É um ser humano idôneo. Assim, pra facilitar o entendimento, eu nunca peguei ele na errada. Entendeu? Então, o que eu falei pra ele assim? Falei, cara, você tem uma responsabilidade muito grande porque você vai ser o meu pastor. Mas eu era pastoreado por alguém que tinha uma conduta, pelo menos aos meus olhos, porque tem um amigo meu pastor que ele fala assim, você vai ver o que eu permita que você veja. É um pastor amigo meu que fala isso, eu gosto muito dessa frase dele. Cidinho, um abraço pra você, hein, cara, eu sei que você tá assistindo. Alcides Rodrigues Valverde. Mas eu acho muito legal isso que ele fala. Eu vou ver o que você permite que eu veja. E assim, até o momento dessa gravação não, que a gente tá ao vivo, né? Até o momento que a gente tá conversando aqui, é um cara que eu não tenho o que falar da vida dele. E o que eu quero falar, por que eu dei toda essa volta aqui, pastor? Porque ele é um homem de hábitos muito simples. Embora, aos olhos humanos, ele ocupe uma posição muito legal. Porque hoje ele é o pastor sênior da minha igreja. Não é isso, pastor? Sim. Ele é o pastor sênior da minha igreja. É uma igreja que, onde ela está situada, né, nos dois lugares ali, tanto do Grajaú como na Vila São José, ela é muito relevante no sentido de servir a comunidade. É uma igreja que tem trabalhado realmente para servir as pessoas.
E a comunidade tem entendido isso, tem reconhecido a Igreja Batista do Povo ali como sendo uma igreja realmente relevante, porque é uma igreja que serve as pessoas. A questão quando ele fala ali do projeto do Alvo Certo, quando ele tinha 21 anos, você tinha, era isso? 21. Com esse 20 para 21. Quando ele tinha 21 anos, ele vai lá e faz uma ONG para servir os jovens da periferia. Cara, eu com 21 eu tava abrindo a minha primeira empresa. Então o nosso pensamento já não era o mesmo ali, certo? Sim. Talvez ia convergir em algum momento ali, mas não era o mesmo. Sim. Ele já tava servindo os jovens do extremo sul, que a gente sabe como é difícil o serviço público chegar ali e ter excelência para servir essa comunidade. A gente sabe que eu sou do extremo sul também. Ali ele já tinha um projeto social, esse projeto social já atendia aqueles jovens ali, e o que eu fiquei muito feliz, muito mesmo, de verdade, porque, cara, se tem uma coisa que Deus colocou no meu coração, e antes de, talvez, de servir no ministério, antes de me converter ao cristianismo, uma coisa que eu já, quem me conhece de muito tempo sabe, da vontade que eu tenho de servir e transformar a vida de jovens. Porque a oportunidade que um jovem tem é quando ele conhece algo diferente. Sim. Não é isso, pastor? Com certeza. Eu sou do extremo sul, eu sei da necessidade que esse lugar tem. Não é exclusividade de uma periferia do Brasil, é de todos os lugares. E quando ele vai lá, ele faz esse projeto, aí, vamos lá. Aí ele vai lá agora, sei lá, depois de 300 milhões de anos, ele tá indo com alguns jovens do projeto social da igreja, dos radicais, que é um projeto que é tipo escoteiros e desbravadores, mas é isso, né, pastor? É, nessa linha. Isso, tipo os desbravadores lá dos adventistas e os escoteiros, mas nessa linha aí, né, a linha do escotismo, não é isso, pastor? E focado numa pedagogia holística integral. Isso. E aí ele tá indo com jovens da periferia pra Europa. E quantos desses jovens que estavam com você lá no projeto de 2000 De 5, o Felipe estava desde 2005 comigo. Cara, aí ele vai lá, tipo, 18 anos depois, porque eles foram no ano passado, em 2023. Uma pessoa que tava com ele lá em 2005 tá indo com eles pra Europa, através desse projeto dos radicais, já na condição de líder que vai levar esse projeto não somente para outros estados do Brasil e outras cidades, mas compartilhar conhecimento também ao redor do mundo. É isso mesmo. Aí eu fico... Aí, cara, você vê como é que eu sou, porque eu sou empreendedor, certo? Então eu tô sentado lá, eu sou... Hoje a minha condição na igreja é de banco. Eu tô sentado lá assistindo o culto, e aí eu vejo aquilo, eu já associo as coisas. Porque esse cara com 21 anos de idade, ele tava fazendo coisa que foi florescer pra esse jovem, que ele foi, talvez, eu não sei, talvez, mas pra ele ter sido o ápice da vida dele, essa viagem, né? Com certeza. E aí foram 8 jovens? 8, não, foram 8 comigo. 6 jovens do projeto, eu e a minha esposa. 6 jovens da periferia de São Paulo. Eles foram pra Suíça. Meu, você precisa ver as fotos e os vídeos que esses caras fizeram. Eu queria que você tivesse recebido o convite, mas no próximo eu vou, viu, pastor? Vou começar a orar aqui já. Mas, aí esses jovens, eles estão lá na Europa, vivendo coisa que jamais eles imaginaram. E aí é Efésios 3:20. Exatamente. Não é exatamente. isso? Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. É isso, pastor? É exatamente isso. E aí é Jeremias 33:3 também, né? Sim. Clame a mim, que eu responderei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. É isso, né? Isso. Gostou dessa, Sérgio? Gostou, né? Aí é o seguinte... Mas por que eu tô falando isso, pastor? Eu não sei se você ia falar isso agora. Você não ia falar isso, ia? Não, mas eu quero só dentro do que você está falando, você que está nos acompanhando, porque o Max ele começou falando muito referente à igreja que eu estou pastoreando, ele está fazendo alusão dos frutos do trabalho, daquilo que o Senhor tem permitido que eu faça. Mas eu queria só ressaltar mais uma vez, assim, por que a gente faz isso? Não é a Igreja Batista do Povo, é porque um entendimento simples, que Jesus ele veio para este mundo para servir e não ser servido. Então ele veio para nos servir. E a gente tem o entendimento que esse é o papel da igreja. Então a igreja ela precisa ser relevante na comunidade onde que ela está. Esse é o papel. A gente não tem que se envolver com outras coisas. E como que a gente faz? A gente olha para o nosso modelo.
Então eu sei que quando a gente participa de um podcast como este, que nós temos vários públicos, várias pessoas de crenças, religião, e eu gostaria mesmo de encorajar você, independente da sua crença e da sua religião, eu só quero encorajar você a olhar para Jesus, não olhar para a igreja, talvez a sua impressão quando se fala de uma igreja... Nem para a figura do pastor, né? E às vezes falar é um pastor, pastor é ladrão. Porque muitas vezes é exatamente essa a imagem que se tem. Então eu gostaria de desafiar você mesmo, assim, de encorajar. Olhe para Jesus. Porque eu, como pastor, eu olho para Jesus, o supremo pastor, a minha referência é Jesus. É ele... A capacidade dele de acolher, de amar, mas de impulsionar, a intencionalidade de Jesus é um absurdo. Ele não perdia a oportunidade com coisas que talvez nós perdemos muitas oportunidades porque a gente se apega a coisas que a gente não precisa se apegar. Então, só queria falar acerca disso, Max. Eu penso que... E para mim, queridos, é um grande desafio. Eu tenho que olhar muito para o meu coração, porque é uma linha muito tênue. Porque às vezes a gente pode achar que a gente é de fato alguma coisa, que a gente que é responsável por fazer. Eu acho que a nossa responsabilidade está justamente em permitir que ele use as nossas vidas, que a gente viva o propósito que ele tem para cada um de nós. E esse propósito é para todos nós. Você aí que talvez que nem conhece Jesus, ele já tem um pensamento extraordinário para a sua vida, cara. Eu tenho certeza de ele tem um propósito muito lindo para você. Então eu queria só frisar nisso, porque eu não consigo deixar de apontar para Jesus. Mas o que ele tá falando aqui de fato, porque na verdade, quando eu falei da questão do projeto social dele, né? Talvez você fale, eu quero investir no projeto também. A gente precisa de investidores também, viu? A gente precisa de pessoas que falam, vamos investir na criança e no adolescente. Hoje o meu coração queima por criança e adolescente, por quê? Investir na criança e no adolescente é investir nas próximas gerações. E eu falo isso muito com os meus filhos, a capacidade da gente pensar. Se a gente olhar para o mundo, é um mundo hoje que as crianças ficam muito só no celular. Aí fala, ela fica inteligente. Inteligente por quê? Existem as pessoas que estão pensando em criar jogos para manter os nossos filhos lá, ó. Então, qual a capacidade do nosso filho pensar? Ele vai reagir ao que outras pessoas estão fazendo. Então, a gente precisa fazer os nossos filhos pensar para que eles criem, para eles influenciar outros a pensarem também. Então, por isso que eu sou muito apaixonado pelo trabalho dos radicais, porque a gente faz muito isso. A próxima semana, segunda-feira, eu estarei indo para um acampamento, serão 6 dias. O tema do acampamento vai ser o Rei Leão. Nós vamos viver ali do filme O Rei Leão, e com o subtítulo Lembre-se de quem você é, porque nós vamos trabalhar identidade e propósito de vida. Se você se lembra e já assistiu esse filme, lembrar do Simba, teve um momento que Simba, por acreditar na mentira do seu tio, quando seu pai morre, ele sai ali do reino, vai morar lá em outro reino e lá ele vive completamente distante da identidade dele. Então, eu tenho certeza que esse acampamento vai ser extraordinário. 182 participantes fora a equipe. 6 dias, vamos dormir em barracas, rastejar na lama. E algumas pessoas me perguntam ou falam para mim, puxa, você é pastor, você não precisa mais ficar indo não. Tem que deixar os jovens ir. Por que eu não... Porque eu tenho um título de pastor. Preciso estar mesmo impulsionando e acreditando no futuro deles.